o problema que eu vejo no Fluminense atualmente é uma coisa que até o Felipe Luiz falou esses dias. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui. Eu deixei até já já reservado. Não sei se aparece para vocês, eu tô. Aparece. Uhum. Tá. Aparece. Então, aqui. É até um vídeo que ele comenta, é no Charla Podcast, onde ele comenta exatamente isso aqui que o Raio ele destacou. Se você junta 8 jogadores no mesmo lado de campo e perde a bola, na Europa é gol. Então ele acabou falando isso no podcast semana passada. E esse eu acho que é o grande problema que o Diniz tem, tanto no Fluminense quanto na seleção atualmente. Que é, ele desloca um grande número de jogadores para o mesmo lado do campo, em uma faixa muito curta. Então, tá, ele tá com superioridade numérica naquele espaço, sim. Só que se ele perde, o time todo tá prejudicado. Isso aconteceu Porque, no primeiro gol, né? justamente, Exato. justamente, O Marcelo vai dar um o balão. O Cara tava sozinho, né? Quando tinha até ele acertou uma na trave. foto que eu tinha visto Putz, eu disso. É vi. exatamente a contagem, são 8 jogadores, 8 atletas naquela região do campo. E assim, se você perde a bola, e a gente sempre tem que pensar que há sempre a possibilidade de perder a bola, então se você perde a bola, você está extremamente vulnerável, né? E existem dois princípios básicos no futebol quando a gente vai analisar uma partida. Um é a profundidade, que é a distância entre o teu homem mais recuado e o homem mais avançado no campo. Então, por exemplo, é a distância entre o goleiro e o atacante, né? Então, essa é a profundidade. E o outro seria a largura, né? A, a amplitude de jogo que você tem, que é em relação a literalmente a largura do campo. Então, aonde está o teu lateral e aonde vai estar o teu outro lateral. Então, quando você trabalha a bola com 8 jogadores na mesma região do campo, tua largura está muito pequena. Então, claro, possibilita uma troca de passes muito mais avançada, só que você perdendo a bola, você fica com outros jogadores do City, no caso, livres para fazer o que quiser. Então, eu vejo o Diniz tentando aplicar muito isso, só que eu acho que ele faz de uma maneira exacerbada. E daí isso acaba prejudicando o futebol da equipe dele. Uma dúvida. Tipo, né, não é um número certo, mas por que que ele faz com essa quantidade de jogador? Porque, tipo, se eu não me engano, a filosofia do tic-tac não é ter tanta gente assim com disponibilidade pra tu poder passar a bola. Se eu não me engano, que é uns dois ou três. Pega a bola e tu tem ali duas ou três opções pra devolver, Sim, né? Porque daí fica meio que um triângulo assim. Tu isso. tá aqui, tu O, vê um lá e vê o outro ali na frente. o Agora, tipo, princípio oito, do obviamente não é um número. o princípio do tic-tac são triangulações, né? Então, para fazer um É, triângulo você precisa de 3 pontos. isso. É, Então não precisa de tanta gente assim. é porque assim, o princípio principal são as triangulações, mas tem a mobilidade. Então, são três, eles tocam a bola e eles têm que se movimentar para ou avançar ou ir trocando essas peças, né? Esses jogadores para movimentar o outro time, né? A defesa adversária e daí abrir espaço para esse time avançar. Você fazendo com mais jogadores, a vantagem é que você se desgasta menos, né? Porque você tem em vez de 3 atletas para tocar a bola e se movimentar, você tem 8. Então, muitas vezes você precisa se movimentar um pouco menos. Eu entendo isso, só que é aquilo. Se você perde a bola, você cai nessa vulnerabilidade, né? Então, é muito mais fácil você trocar a bola entre 8 do que com 3, mas daí você perde, né? E se a gente voltar, isso tem uma entrevista do Henrique, ele fala isso na época que ele jogava no Barcelona com o Guardiola. Guardiola. O Guardiola naquela época definia que jogadores da direita não poderiam atravessar o campo, não poderiam ir para a esquerda. Então todas as movimentações era como se fosse partir do campo, lado direito, lado esquerdo.
Então, as movimentações pelo lado direito deveriam acontecer só pelo lado direito, pelos atletas do lado direito, enquanto do lado esquerdo pelo lado esquerdo. E daí isso, quando você faz esse tipo de movimentação, você preserva um pouco mais a largura do teu campo, né? Porque você vai ter atletas durante todo a largura do campo mesmo, né? Você preserva essa amplitude. E daí você previne algumas situações de contra-ataque, de ataque rápido, que podem prejudicar o teu time quando você perde a bola, né? Então, o próprio o próprio Guardiola que popularizou esse estilo de jogo, ele não fazia isso, né? E eu falo popularizou porque esse estilo de jogo ele nasce lá na Hungria, se não me engano, na Copa de 54, 58. Daí depois ele foi passando pela Holanda e tal, daí foi vindo.